Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Expresso União. Hoje é sexta-feira, dia 3 de junho, e o Expresso União já está no ar. E já começa o jornal de hoje convidando você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Ao mesmo tempo em que eu estou aqui, estamos sendo transmitidos também em nossa plataforma de vídeo na internet. Segue o passo a passo para você não se perder pelo caminho. É só se inscrever no canal da Rede União e depois é só acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, nossos programas ao vivo. Viu como é simples? Tá aí, fica a dica para vocês. E o Brasil registrou nesta quinta-feira 41.714 novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 32.983, variação de mais 138% em relação a 2 semanas atrás, indicando tendência de alta em casos diagnosticados. A média voltou a ficar acima da marca de 320 mil pela primeira vez desde 25 de março. Nesse meio tempo, a menor marca atingida foi 12.413 casos diários, que foi em 27 de abril. E nesta quinta-feira foi assinada a portaria que regulamenta atendimentos de saúde à distância, o programa Telesaúde Brasil. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou nesta quinta-feira a portaria que regulamenta o programa Telesaúde Brasil. Estou certo que estamos entrando com o pé firme em uma nova era da medicina. A utilização de tecnologias de informação e comunicação fará a verdadeira revolução no sistema de saúde, trazendo mais acesso, mais eficiência, mais efetividade e mais custo-efetividade nas políticas públicas de saúde. Com o Telesaúde Brasil, o governo tem como objetivo facilitar o acesso a atendimento para a população de municípios localizados em áreas remotas, rurais e indígenas do país. Com o nosso grande objetivo, tanto da saúde pública, quanto da saúde privada, quanto da saúde suplementar, de levar, de fato, um atendimento aos 220 milhões de brasileiros que dependem na ponta de forma efetiva, em um país de dimensão continental, nada mais inovador, nada mais estratégico, nada mais responsável, nada mais eficiente que a gente tenha a utilização dessas plataformas tecnológicas para levar, de fato, tanto a atenção primária, quanto a atenção especializada, quanto consultorias, quanto monitoramento a todos os cantos do Brasil. Na mesma cerimônia de assinatura, foi anunciado o investimento de 18,8 milhões para ampliar o acesso à saúde em áreas remotas do país por meio do projeto piloto UBS Digital. Temos 48 mil unidades básicas de saúde e mais de 53 mil equipes de saúde da família. Esse é o principal nicho para o uso da telesaúde. Vai aproximar a atenção especializada da atenção primária à saúde, evitando deslocamentos que às vezes são complexos em um país de dimensões continentais como o Brasil. Vai fazer com que populações esquecidas, como às vezes as nossas populações indígenas, que estão em aldeias distantes, graças à força do nosso Ministério da Comunicação, com o 5G, será possível chegarmos a cada um dos brasileiros, de modo que o nosso desejo de que ninguém fique para trás, ele deixe de ser um sonho e passe a ser uma realidade. Gente, agora há pouco, quando eu falei sobre os dados da pandemia, eu falei que a média de casos diagnosticados era de 320 mil. E eu quero me corrigir agora. Na realidade, são 32 mil a média móvel de casos diagnosticados. Continuando, a quadra chuvosa de 2022 foi a terceira maior da última década e a tendência é de chuvas se manterem ligeiramente acima da média em todo o estado nos próximos dias. Entenda o motivo.
A quadra chuvosa no Ceará terminou nesta terça-feira, 31 de maio, mas as chuvas devem continuar em território cearense por mais algum tempo. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, instabilidades meteorológicas devem provocar chuvas acima da média no estado nos próximos 14 dias. As explicações para a chuva de pós-estação, que acontece desde o dia 1º de junho, é que no momento o Ceará tem chuvas provocadas por instabilidades meteorológicas não relacionadas à zona de convergência intertropical. As instabilidades podem provocar chuvas em todas as regiões do estado por pelo menos os próximos 3 dias. A tendência de chuvas acima da média em todas as regiões do estado nas próximas 2 semanas. No entanto, de acordo com a plataforma do órgão, este mês já tem acumulado médio de 23,7 milímetros. Em 2020, o observado para o mês foi de 30,4 milímetros. Em 2019, de 27,6 milímetros. O normal para junho, na série histórica, é de 37,5 milímetros. Conforme o meteorologista Lucas Fumagalli, da FUNSEMI, as chuvas registradas no Ceará neste ano foram, em maioria, motivadas pela atuação da zona de convergência intertropical. O sistema meteorológico é o principal a causar chuvas na quadra chuvosa do Ceará e proporcionou volumes acima da média em março, abril e maio deste ano. Ainda segundo o meteorologista, as precipitações que estão ocorrendo não estão associadas à zecite. Esta, no momento, segue mais no hemisfério norte. As últimas chuvas estão mais associadas às áreas de instabilidades localizadas aglomeradas muito próximo do estado. Abre aspas. Essas chuvas que estão ocorrendo agora são causadas neste início de pós-estação por áreas de instabilidade provenientes do Oceano Atlântico do leste que afetam principalmente a região da faixa litorânea do Ceará. Fecha aspas. Ele ainda acrescentou que a combinação de temperaturas elevadas, sistemas de brisa e umidade na atmosfera atuaram nas últimas precipitações em território cearense. Tais fatores, apesar de ocorrerem em maioria na área do litoral, podem se estender a outras regiões do estado. O meteorologista apontou que, além de Fortaleza, regiões como a Ibiapaba e o maciço de Baturité têm observado volumes mais expressivos nos indicadores parciais da entidade entre quarta-feira e esta quinta. O meteorologista aponta que as instabilidades indicam um cenário provável de chuva para esta quinta e os próximos 2 dias, as quais devem, a princípio, ter menor intensidade e se concentrar no fim da noite, madrugada e no início da manhã. O aumento da chuva também é esperado na região da metade sul do estado entre sexta e sábado. Lucas Fumagalli ressaltou, contudo, que há uma tendência de as chuvas se manterem ligeiramente acima da média em todas as macro-regiões do estado nos próximos dias. De acordo com a FUNSEMI, Fortaleza deve continuar a registrar chuvas nesta sexta-feira. Além da faixa litorânea, as precipitações também devem acontecer na região centro-sul do estado. Segundo a Fundação, as chuvas previstas vão ocorrer em virtude de áreas de instabilidades originadas do leste e do nordeste, do Oceano Atlântico, de efeitos locais, temperatura, umidade e relevo, e sistema de brisa. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu avisos de chuva intensa com ventos fortes para algumas regiões do Ceará. O aviso foi publicado às 10 horas desta quinta e valeu até hoje às 10 horas. Segundo o IMET, as chuvas podem variar entre 30 e 100 milímetros e os ventos atingir entre 60 a 100 quilômetros por hora. E essa quadra chuvosa garante segurança hídrica no Ceará por até 2 anos, segundo a COGÉ. As chuvas entre fevereiro e maio garantiram a segurança hídrica nos reservatórios no Ceará por até 2 anos, segundo a Companhia de Gestão e Recursos Hídricos. De acordo com a COGÉ, em 2022, as chuvas durante o período foram responsáveis por uma melhora significativa no volume acumulado dos reservatórios cearenses, que saltou de 21% para 38%. O secretário da COGÉ, Francisco Teixeira, destaca que este aumento do armazenamento permitiu ao Estado ações importantes para beneficiar os cidadãos e o setor produtivo. Abre aspas.
As chuvas se comportaram dentro da média e continuam no mês de junho, colocando água nos nossos açudes no interior e aumentando a sangria dos reservatórios da região metropolitana de Fortaleza. Entre os anos de 2012 e 2017, nós estivemos com 6% e 7% das nossas reservas hídricas. Hoje, nós estamos como um todo com mais de 38%. São reservas importantes que nos dão um conforto por mais de 2 anos na maior parte do estado. Fecha aspas. Francisco Teixeira afirmou ainda que a situação hídrica é mais confortável hoje se comparada a anos anteriores. Desde 2013, o volume total dos açudes cearenses não atingia tal marca, registrando baixos aportes sucessivos nos anos subsequentes. Segundo o levantamento realizado pelo setor de monitoramento da COGÉ, só em maio deste ano foram contabilizados 0,71 bilhões de metros cúbicos, valor superior a maio de 2021, quando os números foram 0,54 bilhões. A boa recarga trouxe conforto, por exemplo, para o microsistema que abastece Fortaleza e região metropolitana, registrando 100% da capacidade total de armazenamento dos açudes Pacoti, Pacajus, Riachão, Gavião e Aracoiaba, que dão hoje autonomia de água para a região metropolitana de Fortaleza, sem necessidade de transferência das águas do açude Castanhão. Além das bacias metropolitanas, as bacias do litoral, Acaraú, Coreaú, todas no noroeste do estado, também tiveram alta expressiva. A bacia do Salgado, na porção sul do Ceará, tem atualmente 59% de volume máximo. E aqui, na região metropolitana de Fortaleza, precisamente Cascavel, uma mulher foi engolida por um buraco cheio de água e relatou o susto com o acidente. A Gari caminhava por uma calçada quando parte do chão abriu e ela acabou caindo. O acidente aconteceu nesta quinta-feira. Maria Rosilene tem 48 anos e é funcionária da prefeitura. Ela afirma que estava distraída e não percebeu os cones que sinalizavam o local. Ainda de acordo com Maria Rosilene, ela teve apenas um corte no dedo e ficou com parte da canela um pouco inchada, mas não precisou de atendimento médico. A Prefeitura Municipal de Cascavel informou que presta atendimento à funcionária pública que está em casa e passa bem. A Prefeitura afirmou ainda que a equipe da Secretaria de Obras já está no local solucionando o problema. E a Polícia Civil do Ceará realiza a operação e bloqueia contas de grupo suspeito de fraudes contra a Prefeitura de Altaneira, no Ceará. A Polícia Civil do Ceará realizou uma operação em 7 cidades do Cariri nesta quinta-feira para cumprir mandados contra uma suposta organização criminosa suspeita de fraudes e corrupção na Prefeitura de Altaneira. É a segunda fase da Operação Salos. 14 empresas são investigadas e cerca de 7 milhões de reais foram bloqueados de contas. Mais de 100 policiais participam da operação nos municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Altaneira, Assaré, Araripe e Caucaia. Eles cumpriram 77 mandados judiciais, sendo 30 de busca e apreensão e 47 de sequestro patrimonial. A investigação busca desarticular uma possível organização criminosa envolvida em crimes de apropriação de bens ou rendas públicas, ordenação de despesas em desacordo com as normas financeiras, fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. Durante a investigação, a polícia apurou um suposto esquema de fraudes nas licitações e na contratação direta para bens e serviços e que teria como objetivo desviar recursos públicos e diversas secretarias. Além disso, os processos licitatórios e as contratações estariam sendo feitas com o intuito de beneficiar determinadas empresas. Há indícios também de pagamentos de produtos não adquiridos e de serviços não prestados. O prefeito de Altaneira, Dariomar Rodrigues, informou que está à disposição da Justiça e que não há qualquer desvio de recurso público do município. Mais uma vez, reafirmo que junto comigo e com nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Temos 2 canais diretos com vocês de casa. O nosso número de WhatsApp, que é o 859-8101-0984, esse mesmo que está aparecendo aqui na tela. E para quem prefere o e-mail, nós também temos. É o jornalismo@redeunião.com.br.
Lá você pode mandar a sua sugestão de pauta, denúncia, elogio, enfim, sua contribuição é muito bem-vinda. Agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta temos mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Não sai daí que eu volto já. Voltamos, e já falando de política, pois o ministro Nunes Marques, do STF, suspende cassação do deputado estadual Fernando Francischini, do Paraná. Na última quinta-feira, em decisão monocrática, o ministro Cássio Nunes Marques, do STF, decidiu derrubar uma decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral de outubro do ano passado, que havia cassado o deputado estadual Fernando Francischini, do Paraná, que foi eleito para o cargo pelo PSL. O tribunal cassou o mandato de Francischini depois de o então parlamentar ter sido acusado de disseminação de vídeo com notícias falsas sobre fraudes nas urnas eletrônicas durante as eleições de 2018. Ele também foi punido com a inelegibilidade por 8 anos contados a partir de 2018. Em sua manifestação, Nunes Marques afirmou que, abre aspas, é evidente o ineditismo da interpretação adotada pelo TSE por ocasião do julgamento, em 28 de outubro de 2021, das referidas ações de investigação eleitoral, fecha aspas. Na opinião de Nunes Marques, faltam elementos mínimos aptos a comprovarem o comprometimento da disputa eleitoral em transmissão. Ainda em sua manifestação, o ministro opina que, diante dos fatos relatados, é inviável partir para presunções e inferências. Para se chegar à condenação por uso indevido dos meios de comunicação, seria necessário assumir que o internauta participante da live era eleitor no estado do Paraná, não havia ainda votado e, tendo assistido à transmissão, convenceu-se pelo conteúdo a votar no candidato, justificou ele. O presidente do STF, Luiz Fux, e presidente da República, Jair Bolsonaro, planejam reunião sobre eleições. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, planeja se reunir com o presidente Jair Bolsonaro nas próximas semanas para tratar das eleições deste ano. A ideia é que o encontro ocorra no STF. A conversa deverá ocorrer dentro de um contexto de outras reuniões que Fux pretende fazer com autoridades do Congresso Nacional, do Executivo e das Forças Armadas, conforme a campanha eleitoral e as eleições se aproximem. E na Câmara Federal, o deputado apresenta projeto que limita cachês pagos com dinheiro público. Após as últimas notícias de polêmicas envolvendo a contratação de artistas sertanejos por prefeituras do interior do Brasil, o deputado Célio Studart apresentou um projeto de lei que tem por objetivo proibir o pagamento de cachês milionários com dinheiro público. Além disso, a proposta veta a cobrança de ingressos para a população em eventos contratados. De acordo com a matéria apresentada na última quinta-feira, a soma anual das contratações não poderá ser superior a 1% do orçamento executado no exercício fiscal anterior. Além disso, ficará vedada a destinação de mais de 20% do teto estipulado para um único artista. O objetivo é barrar contratos em valores incompatíveis com a realidade orçamentária local. Para isso, o projeto de lei protocolado inclui dispositivo na lei que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autarquias e fundacionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A proposição determina a gratuidade do acesso aos eventos que contarem com a participação do profissional artístico contratado. Segundo justificativa da matéria, nos últimos dias surgiram notícias denunciando que prefeituras estavam contratando artistas com cachês milionários. Como aponta a proposta, há caso em que os valores despendidos seriam maiores que o orçamento anual de merenda escolar do município. O parlamentar justificou o projeto, afirmando não ser contra a realização de eventos, mas que critérios precisam ser estabelecidos.
E nesta quinta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu prazo de 72 horas para a Prefeitura explicar o cachê pelo show da cantora Ludmilla na virada cultural. A decisão atende à ação popular impetrada pelo vereador de São Paulo, Fernando Holliday. Nesta quinta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu prazo de 72 horas para a Prefeitura explicar o cachê pelo show da cantora Ludmilla na virada cultural. A decisão atende à ação popular impetrada pelo vereador de São Paulo, Fernando Holliday, que argumenta que a apresentação foi utilizada para fins eleitorais. Segundo o pedido do parlamentar, abre aspas, a cantora Ludmilla teria pedido para a plateia fazer o L com os dedos, símbolo atrelado ao pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, com um telão bradando as cores do Partido dos Trabalhadores. Fecha aspas, argumentou ele. O parlamentar também solicitou que o pagamento seja suspenso por desrespeito às regras eleitorais. A virada cultural 2022 aconteceu entre os dias 28 e 29 de maio e atraiu mais de 3,1 milhões de pessoas, de acordo com os dados da gestão municipal. Foram mais de 500 atrações artísticas culturais em palcos espalhados por 8 regiões da cidade. O ministro da Saúde assina portaria que regulamenta atendimentos de saúde à distância. Foi assinado na última quinta-feira pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a portaria que regulamenta o programa Telesaúde Brasil para atendimentos especializados médicos à distância a municípios localizados em áreas remotas, rurais e indígenas do país. Por meio do Telesaúde Brasil, o governo pretende facilitar o acesso a atendimentos pré-clínicos, suporte assistencial, consultas, monitoramento, diagnósticos e acompanhamento médico durante o tratamento ou após procedimentos cirúrgicos. A portaria, que nos próximos dias deverá ser publicada no Diário Oficial da União, estabelece critérios, normas e parâmetros para os atendimentos por meio da tecnologia da informação, seguindo as diretrizes de órgãos competentes como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Agência Nacional de Saúde Suplementar. De acordo com o ministro Marcelo Queiroga, abre aspas, hoje ninguém duvida da eficiência e da necessidade de termos sistemas de saúde e acesso universal fortes e resilientes para superarmos as emergências de saúde pública que possam aparecer, tanto para doenças transmissíveis como para doenças crônicas. Fecha aspas, afirmou o ministro Queiroga. De acordo com o ministro, a atenção primária é o principal nicho para o uso do telesaúde, uma vez que irá aproximar a atenção especializada da atenção primária à saúde, evitando deslocamentos que às vezes são complexos em países de dimensões continentais como o Brasil. Ele defendeu a democratização do acesso à saúde e o uso do ambiente digital para se atingir esse objetivo. Na mesma cerimônia foi anunciado 14,8 milhões de reais em investimentos para ampliar o acesso à saúde em áreas remotas do país, por meio do projeto piloto UBS Digital. Segundo o Ministério, a ação será destinada inicialmente à estruturação e informatização de unidades básicas de saúde em áreas remotas de 326 municípios do país. Esse projeto também irá auxiliar na ampliação dos atendimentos à distância, implementando ferramentas como a internet e os sistemas de informação, segundo informou o Ministério da Saúde. Falamos agora de economia, pois empresas que fazem parte do Simples Nacional poderão aderir até hoje, 3 de junho, ao HELP, Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional. A Receita Federal prorrogou até a próxima sexta-feira, dia 3, o prazo de adesão ao Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional. O HELP, ou chamado Refis do Simples, ele é um parcelamento que possibilita a regularização dos débitos do Simples Nacional,
de pequenas empresas, médias empresas e também do MEI, num prazo de até 15 anos, com redução de multa e juros de até 90%. De acordo com o consultor tributário Joselito Santos, podem ser parcelados pelo HELP todas as dívidas apuradas pelo Simples Nacional. O parcelamento ele também tem algumas questões particulares quanto aos débitos que podem ser nele incluídos. Ou seja, somente os débitos relativos ao Simples Nacional, ou seja, aquilo que se paga mensalmente, pode ser contemplado no parcelamento. Inclusive débitos do Simples de empresas que já não estão mais no Simples, ou seja, o contribuinte não está mais no Simples, saiu por algum motivo, mas ainda tem débitos do passado, também pode regularizar no HELP. Segundo dados do Serasa, mais de 6 milhões de empresas estavam inadimplentes em abril. O número é o maior desde abril de 2020 e representa uma alta de 200 mil negócios na comparação com o mesmo mês de 2021. Todas as empresas que têm algum tipo de dívida com a União ou dívida com a Receita, é importante que ela procure entrar no site da Receita Federal através do ECAC e entre na questão de pagamentos e parcelamento. Faça a adesão para esse programa, ela tem até o dia 3 de junho para poder realizar essa adesão, para que ela possa entrar nesses critérios e aí pagar suas dívidas, fazendo esse aceite para poder voltar a contratar, que nada melhor do que você ter um crédito. E aí você sai dessa questão da inadimplência, volta a ter uma concessão de crédito e você consegue cada vez mais alavancar a sua atividade econômica. E a Petrobras eleva em 11,4% o preço médio do querosene de aviação. E esse aumento poderá impactar no valor final das passagens aéreas. O preço médio do querosene de aviação foi elevado em 11,4% pela Petrobras. O aumento foi anunciado nesta quinta-feira, mas está valendo desde quarta. O combustível é utilizado por aviões de grande porte e sua elevação deverá impactar no valor final das passagens aéreas que vinham sendo vendidas em um patamar alto desde o início deste ano, principalmente depois do início da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A estatal afirma, abre aspas, a Petrobras esclarece que os preços de venda de querosene de aviação às companhias distribuidoras são ajustados mensalmente, sendo definidos através de fórmula contratual negociada pelas empresas. Essa prática é adotada há aproximadamente 20 anos, desde o primeiro contrato comercial entre Petrobras e distribuidoras. Os preços de venda do querosene de aviação da Petrobras buscam o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor do produto e da taxa de câmbio para cima e para baixo, fecha aspas. A Petrobras destacou que comercializa o querosene de aviação produzido em suas refinarias ou importado apenas para as empresas distribuidoras. Estas transportam e comercializam o produto para as companhias aéreas e outros consumidores finais nos aeroportos ou para os revendedores. Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento. E o dólar cai para R$ 4,78 com mercado externo e divulgação do PIB. A divulgação do Produto Interno Bruto brasileiro no primeiro trimestre e a recuperação das bolsas no exterior amenizaram o clima no mercado financeiro nesta quinta-feira. O dólar caiu e voltou a ficar abaixo de R$ 4,80. A Bolsa de Valores subiu quase 1% após ter ficado estável na quarta-feira. O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 4,78, com recuo de 0,016 centavos. A moeda norte-americana teve um dia de volatilidade, alternando altas e baixas, mas firmou a tendência de queda perto do fim das negociações. Na máxima do dia, por volta das 10h40, a cotação chegou a aproximar-se de R$ 4,81. Em contrapartida, a divisa chegou a cair para R$ 4,77 por volta das 14 horas. O mercado de ações teve um dia mais tranquilo. O índice Ibovespa da B3 fechou a quinta-feira aos 112,393 pontos, com alta de 0,93%. O indicador chegou a operar próximo da estabilidade durante a manhã, mas firmou tendência de alta com a melhoria dos mercados internacionais e com o desempenho do PIB brasileiro. No cenário externo, as bolsas norte-americanas iniciaram o dia em baixa, mas recuperaram-se ao longo da sessão, trazendo um pouco mais de tranquilidade ao mercado global.
Os investidores aguardam a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Caso a economia norte-americana crie mais empregos que as expectativas, o Federal Reverse poderá aumentar ainda mais os juros da maior economia do planeta. Isso levaria a uma nova rodada de alta global do dólar, como a observada em abril. E agora a notícia vai para os nossos telespectadores do Rio Grande do Norte, pois 2 pontos das falésias da Praia de Pipa, no litoral sul do estado, sofreram deslizamentos nesta terça-feira. De acordo com a Defesa Civil do município, as atividades aconteceram após um grande volume de chuva que caiu nas horas anteriores na cidade de Tibau do Sul e região. Não houve feridos. Os deslizamentos aconteceram na Baía dos Golfinhos, bem próximo ao trecho onde um casal e um bebê de 7 meses morreu em novembro de 2020, em uma queda de uma parte da falésia. E agora, para os nossos telespectadores acreanos, os moradores do conjunto habitacional Cidade do Povo, no 2º Distrito de Rio Branco, vão participar de uma ação de vacinação nesta sexta-feira contra diversas doenças. Serão oferecidos 17 tipos de vacinas para crianças, adolescentes e adultos, das 8 às 13 horas. O atendimento será feito na Escola de Gastronomia do conjunto. As atividades são organizadas pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre, por meio do programa Acre pela Vida, em alusão ao aniversário de 8 anos da região. A expectativa é vacinar pelo menos 500 pessoas durante a ação. E nosso Expresso União está chegando ao fim. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Ótimo fim de semana, agradeço sua audiência e amanhã tem mais Expresso União.